Bom dia, irmãos. Vamos começar abrindo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Êxodo 33, 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, em que agora podemos adorar a Ti, Senhor, ouvindo a Tua palavra, entendendo os Teus ensinamentos e aplicando, Senhor, esses ensinamentos à nossa vida. Te agradecemos porque Tu nos trouxeste, Senhor, aqui nesta manhã de domingo, e a cada um de nós, Senhor, pedimos que Tu nos abençoes, que Tu abras a nossa mente, o nosso coração para entendermos Tua palavra e podemos, Senhor, aprender aqui os conceitos e ensinamentos que ela contém. Te damos graças, Senhor, pela liberdade que temos em nosso país de fazermos isso. E pedimos Tua bênção, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa série em Êxodo, né? Hoje chegamos ao versículo 7 de Êxodo 33, e é um trecho muito importante, muito interessante. Tem várias coisas importantes ali que nós temos que levar em conta. E nós temos que lembrar um pouquinho, né, do que aconteceu antes disso. Nós vimos que o povo de Israel mostrou, olhando um pouquinho para trás, verdadeiro arrependimento diante do pecado que eles cometeram. E nós vimos isso na nossa última pregação. O que é um verdadeiro arrependimento? Se vocês voltarem um pouquinho o texto, né, leiam o versículo 4 desse mesmo capítulo. Lá diz o seguinte: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Ouvindo o povo estas más notícias. Que más notícias eram essas? A principal má notícia que eles tinham recebido naquele dia não é só a condição de que eles estavam vivendo em pecado, mas o fato de que Deus não mais iria com eles. Essa era a principal má notícia. E sempre é assim, né? O pecado, ele faz com que nos afastemos de Deus, e Deus se afasta de nós. E eles pecaram adorando um outro Deus, adorando um bezerro de ouro, né? A quem eles atribuíram toda a sua salvação do Egito. E esse bezerro de ouro foi quem os livrou do Egito, é isso que eles disseram. Abandonaram a Deus em seus corações. É o que vai dizer lá o Novo Testamento, né? Eles abandonaram a Deus nos seus corações. Esse é o grande pecado do povo. E eles passaram a viver segundo os seus próprios conceitos, viver a vida, né? Segundo o que cada um pensa. E isso sem levar em conta o que Deus pensa. E essa foi a pior notícia, então, que Deus deu para eles. A notícia é, vocês imaginem agora a cena, né? Nós estamos lá no deserto, Moisés tinha acabado de receber a lei de Deus, e o povo começa a pecar. Aí vem Moisés, desce, e Deus então diz, olha, esse povo é um povo de dura serviço, um povo difícil, um povo que não se submete, um povo que não está nem aí com o que eu estou dizendo, de certa maneira, né? E Deus diz então para eles, não vou mais com vocês.
Deus os deixaria. Mas Deus disse, vou enviar um anjo que vai com vocês, né, e vocês então agora entrem na terra prometida. Essa é a situação que eles estão vivendo. Observem que esse verdadeiro arrependimento que eu falei na última pregação tem a ver com Deus, né? O arrependimento do cristão tem a ver com Deus, com o fato de ter ofendido a Deus, com o fato de ter entristecido a Deus, com o fato de ter entristecido o Espírito Santo, com o fato de sermos péssimas testemunhas da obra de Deus nos nossos corações e fazendo pouco caso do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando nós pecamos, nós fazemos isso. E isso deve entristecer a cada um que é cristão verdadeiro. E isso deve levar ao arrependimento verdadeiro. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu mais os seus atavios, as suas roupas de festa, ou os seus elementos de festa. Então, o primeiro passo é um verdadeiro arrependimento, isso que a gente viu na última vez. Deus não aceita nada menos que isso. Se nós estamos em pecado, nós temos que chorar e nos arrepender mesmo. Hoje vamos ver, então, o que aconteceu depois disso, né? Que é qual o passo seguinte em Êxodo 33, 7 a 11, né? E, basicamente, o que nós podemos ver aqui, né, é que aquelas pessoas que se arrependeram, elas buscaram a Deus. Ora, Deus tinha dito para elas, não vou mais com vocês. E o que elas fizeram? Não aceitaram isso, né? De certa maneira, eles fizeram o seguinte, não, nós vamos buscar ao Senhor. Para mim é um passo óbvio, né? Após o arrependimento, buscar ao Senhor. E não abandoná-lo, e não voltar à vida que vivia. E às vezes as pessoas se arrependem dos seus pecados, mas passo seguinte voltam a viver a vida que viviam antes, o que é um erro, né? Na realidade, a marca do arrependido é que ele quer buscar ao Senhor e quer mudar aquilo para o qual ele se arrependeu, senão não tem sentido. Então, todo homem arrependido, todo ser arrependido, em seguida busca a Deus. E não volta a viver como se Deus não existisse. Ora, o povo estava em pecado aqui, por isso queriam voltar diante de Deus. Mas observe que Moisés tem um outro problema. Tem um outro problema aqui. Deus falou para ele, vai, pega o povo e vai lá e domina, né? Conquista a terra prometida. Mas eu não vou com vocês. Né? Esse é um problema para Moisés. Como que ele vai tomar posse das promessas de Deus de guerrear contra os povos, né? E tomar posse da terra que mana leite e mel sem que o Senhor esteja com eles? Como eles vão lutar as guerras do Senhor sem o Senhor presente com eles? Então esse é um momento importante porque sem a presença do Senhor não tem sentido algum a vida cristã, ou a vida de uma igreja, ou a vida de um povo. Sem o Senhor estar junto, como que eles vão fazer isso? E Moisés estava diante dessa situação. O Senhor deu uma ordem para ele, vai e toma, né, a terra prometida, vai lá e toma posse da terra prometida. Basicamente, Moisés tem a seguinte situação. O povo pecou, Deus disse, não vou mais com vocês, há inimigos e uma guerra para vocês lutarem, mas vocês vão sem a minha presença. O que fazer diante disso? E isso que eu acho que é a nossa lição de hoje, né? O que fazer diante de uma situação assim? Às vezes nós estamos em pecado, ou às vezes nós estamos longe de Deus, e às vezes Deus está afastado de nós. O que nós devemos fazer? Devemos ir adiante, ignorando talvez a ausência de Deus? Este texto, irmãos, ele serve para cada um de nós, com certeza, porque cada um de nós pode se encaixar aqui. Mas também, como o texto óbvio, né, mostra, serve para qualquer igreja. É o povo de Deus ali que está sendo levado em conta. E às vezes as igrejas também pecam, as igrejas também se afastam da vontade do Senhor, as igrejas também erram. E precisam voltar para o Senhor como igreja, como povo.
E é o que eles fizeram como um povo. As igrejas precisam também entender isso, né? A Apocalipse vai mostrar, né, várias vezes que as igrejas precisam se arrepender. É dito às igrejas, aos irmãos, claramente daquela igreja, mas cada um deve se ver também na sua igreja. Às vezes nós, como igrejas, não fazemos o que o Senhor quer. E para isso precisamos, como igreja, se arrepender e voltar ao Senhor. Então esse texto serve para cada um individualmente, mas obviamente serve também para a igreja. Vamos ver então o texto com detalhes, né? Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Até aí, depois vamos ler o restante do versículo. Ora, essa é a atitude que Moisés tomou. Qual foi a atitude que ele tomou? Diante da situação que ele estava vivendo, né? E vendo, né? O povo em pecado, Deus não mais com eles, e tendo que vencer as batalhas, né, que o Senhor tinha para ele. Aí diz que Moisés, então, armava uma tenda para si, fora, longe do arraial, e a chamava a tenda da congregação. Essa foi a atitude que Moisés teve. O que é essa tenda da congregação? Vamos ler versículo, volte um pouquinho em suas Bíblias, nas suas Bíblias, até o capítulo 29, os últimos versículos do capítulo 29, vocês vão ver o que é essa tenda da congregação. Versículo 42, até o fim. Antes vai falar das ofertas, dos holocaustos, né? Este será o holocausto contínuo. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Perante o Senhor, onde vos encontrarei. Veja, o Senhor está dizendo, o sacrifício contínuo, o cordeiro que seria morto continuamente, o sangue derramado, para simbolizar o perdão dos pecados, seria feito à porta dessa tenda, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então é um lugar da presença do Senhor, é o lugar onde o Senhor vai estar. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Então o Senhor vai consagrar, né, essa tenda, e as pessoas serão santificadas vindo ali. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Veja a enorme importância desse lugar. Não é? As pessoas saberiam que o Senhor estaria com elas porque aquela tenda da congregação estaria ali o Senhor, falando com eles, mostrando a sua glória. Ali as pessoas seriam santificadas, consagradas. Ali as pessoas saberiam, né, que o Senhor estava no meio deles, nessa tenda da congregação. Portanto, não era um lugar qualquer, era um lugar, pelo contrário, muito especial. Né? É um lugar, basicamente, que a gente podia dizer, né, que é assim, onde encontrar a Deus, como nos encontrar com Deus. É na tenda da congregação. É ali que aconteceria isso. Moisés, então, diante disso, irmãos, olha só, percebendo, né, toda essa situação, toma essa atitude de buscar a Deus em comunhão. Buscar a Deus. A presença de Deus não estaria mais com o povo, então ele vai lá e pede isso. Né? Ele vai interceder ali na tenda da congregação. A gente vai ver nos versículos seguintes, em outra pregação, a resposta de Deus às orações de Moisés feitas ali. E é interessante que nessa tenda da congregação, então, que Moisés ia, né, como o texto disse, né, Moisés armava para si fora do arraial e acontecia alguma coisa ali, né? Vocês percebem que um tipo de pessoa dentre o povo se deslocava para lá. No versículo que nós estamos lendo, 7 diz-lhe: todo aquele que buscava ao Senhor
saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Todo aquele que buscava o Senhor saía a essa tenda. É interessante que são pessoas que estavam no povo, e eu não imagino que ia todo o povo, mas eu imagino que todos aqueles que buscavam ao Senhor no seu coração, eles se sentiam impactados por isso, né? Eles querem a presença do Senhor, eles querem que Deus vá com eles nessa peregrinação no deserto, querem que o Senhor não se afaste deles. Então, eles, essas pessoas, todo aquele, né, que se buscava ao Senhor ia lá e participava com Moisés nesse lugar de oração. São pessoas muito especiais, né? Elas sentem essa necessidade de orar, de interceder, de estar com o Senhor. Sentem o fardo, sentem que nada mais importa senão a presença do Senhor, sentem que precisam de Deus e sentem que devem interceder pelo seu povo, pelos seus irmãos. E por isso vão à tenda da congregação, fora do arraial, fora do acampamento, né? Arraial aí é acampamento. A tenda da congregação ficava no meio do acampamento. Ela foi tirada e foi colocada fora do acampamento. Não é? Vejam que significativo é isso, né, gente? Interessante, não? Qualquer pessoa que perceba que está longe do Senhor, ou perceba que deve se aproximar do Senhor, que algo não está bem na sua vida, que Deus não tem agido com ele, ou que a presença do Senhor, vamos chamar assim, está afastada dele, deve fazer o mesmo, deve seguir esse caminho. Vá à tenda da congregação, né? Vá orar. Por isso que eu pedi aqui para ler Mateus 6, né? É ali, no seu quarto, entre quatro paredes, onde você tem a sua, digamos, tenda da congregação, onde você vai orar. Buscar ao Senhor em oração. Isso individualmente. Como igreja, nós fazemos isso também. Nós nos encontramos para orar, nós pedimos a bênção de Deus, nós pedimos a presença de Deus, nós pedimos que o Senhor vá conosco. Porque lutar as guerras do Senhor sem o Senhor conosco não vai ser muito bom, né? Então, qualquer um de nós deve fazer exatamente esse caminho. Precisamos de Deus. Precisamos da presença de Deus. E é interessante que o versículo 7 fala que é fora do arraial, bem longe, né, do arraial. O que significa isso, né, para nós? O que pode significar isso para nós? Claro, tem vários significados aqui, né, mas alguns principais, né. Eu diria que, imagine, né, aqueles homens que buscavam o Senhor, homens e mulheres buscavam o Senhor, que eram do povo de Deus, eles tinham que sair do arraial, do acampamento, da proteção do acampamento e caminhar até lá, né? Tinham que fazer isso publicamente, numa atitude, né? Eles tinham que sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Da sua vida tranquila, junto com os demais, mas vamos lá agora se deslocar à tenda da congregação. É preciso deixar claro isso, né? Então, talvez um dos motivos é mostrar, né? Deixar claro, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos deixar claro para todo mundo isso. Deixar claro que não está tudo bem. Deixar claro que não estamos navegando aqui numa situação boa ou ótima, e realmente não era. Imagine o povo de Israel lá. Saíram pela mão do Senhor do Egito, chegaram no Monte Horebe, o Senhor se manifestando no Monte Horebe, descendo em fogo, em fumaça e dando a lei. E o Senhor se manifestando a eles, daqui a pouco o Senhor fala, olha, não vou mais com vocês. Né? Vocês são um povo de dura serviço. Vocês não estão agindo corretamente. E agora essas pessoas precisam deixar claro que não está bem. E nós precisamos sempre fazer isso. É muito comum a gente ignorar sinais em nós mesmos, ou sinais que percebemos quando as coisas não estão bem. Mas não podemos fazer isso, não. É errado. Somos pessoas da verdade, e a verdade deve prevalecer acima de tudo. Se não estamos bem, não estamos bem.
E, portanto, precisamos deixar claro que precisamos ir ao Senhor. Então, saia e vá, né, à tenda da congregação. E essas pessoas fizeram dessa forma. E é interessante que a segunda ideia que traz aqui é a ideia de tirar a tenda do meio do arraial, do meio do acampamento, tinha a ideia de consagração. Por quê? Porque o povo tinha pecado, tinha se afastado do Senhor, tinha cometido iniquidade, então havia algo como que algo impuro ali, né? Era um Deus estranho a quem eles tinham adorado, um falso Deus. E Moisés parece estar dizendo, olha, nós precisamos mostrar que nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Precisamos sair do meio do pecado. Precisamos deixar o pecado de lado e buscar ao Senhor em consagração. Consagração é sempre uma ideia de se separar para o Senhor, separar a sua vida, separar a sua situação, né, para o Senhor. É um chamado à santidade, um chamado a deixar o pecado. Essa parece ser uma ideia interessante. Necessariamente, isso é um caminho da restauração, né? O que fazer em tempos de pecado, em tempos difíceis, em que o Senhor parece se afastar de nós? Buscar o Senhor em oração. Segundo ponto, santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabemos disso, Hebreus vai nos informar isso. Então, se uma igreja, um povo, uma pessoa não está prestando atenção à vontade de Deus e peca, precisa invariavelmente retornar à santificação. Invariavelmente. É o caminho. É o caminho que o Senhor quer para a igreja, que é o caminho para cada um de nós. Quando a igreja demonstra fraqueza, pecado, adorando outros deuses, né, que não o Deus verdadeiro, os deuses falsos, ou tendo um cristianismo utilitário, por assim dizer, né, em que a glória de Deus não é o ponto central da igreja, poucos se interessam pela presença de Deus junto com a igreja, junto com os irmãos. Então esse é o momento em que nós devemos caminhar em direção à santificação, né? É significativo, né? É muito importante isso. Então Moisés tirou essa tenda da congregação e colocou fora do arraial para mostrar isso, para mostrar que nós devemos nos santificar. Mas olha que interessante para nós, né? Nós vivemos hoje um período do Novo Testamento, nós já conhecemos a Cristo. E eu queria que vocês abrissem em Hebreus 12. Vamos ler Hebreus 13, 12 e 13, né? Espero não ter errado a referência. Isso, exatamente. Hebreus 13, versículos 12 e 13. O autor de Hebreus vai trazer a mesma figura aqui, olha só. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Olha que coisa interessante agora, né? Há uma certa, nós vendo aqui Hebreus, né, uma certa semelhança. Da mesma forma que na tenda da congregação era morto o cordeiro, cujo sangue santifica o povo, da mesma forma Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto fora da porta, fora dos portões de Jerusalém, né, por assim dizer. Ele foi levado para o Calvário, fora da porta, para santificar o povo. Da mesma forma, né, que naquela tenda se fazia sacrifício, Jesus é o sacrifício. E da mesma forma como as pessoas buscavam o Senhor na tenda da congregação fora do arraial, da mesma forma nós somos chamados nesse texto de Hebreus a ir a Jesus que está sendo morto fora do arraial, levando o seu vitupério. Devemos buscar a Deus por meio de buscar a Jesus. Veja, está nos mostrando, né? O caminho hoje é por Jesus Cristo. Hoje nós vamos em direção a Jesus Cristo. Não temos a tenda da congregação
Fora do arraial, não temos nem arraial, para dizer assim, né? Mas nós temos ao Senhor Jesus simbolizando esse meio, né? Como nós buscamos a Deus, como nós nos envolvemos com o Senhor, buscando o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não podemos chegar a Deus senão por meio de Cristo. Romanos 8,34 vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Na tenda da congregação na qual o Senhor está, né? Hoje na qual nós vamos em espírito, também está lá o Senhor Jesus, que intercede por nós. E da mesma forma que aqueles que iam na tenda da congregação se identificavam com Moisés, dizendo, precisamos do Senhor, da mesma forma, todo aquele que vai hoje a Jesus Cristo se identifica com Jesus Cristo. Todos aqueles que creem se identificam com Jesus. E se identificar com Jesus Cristo hoje, talvez seja até naturalmente bom, né? As pessoas não ligam muito, né? Mas em alguns momentos da história da igreja, se identificar com Jesus Cristo significava a morte, né? Significava que você seria perseguido, que você seria, talvez, sofresse muito. E é o que o Senhor Jesus Cristo aqui diz, né? Assumindo, né, esse risco de se identificar com Jesus. Levando a mesma zombaria que Jesus levou. Você, cristão, se identifica com Jesus, e não importa se você vai ser zombado ou não, mas você está lá, você sai do meio do arraial, você caminha e vai até a tenda da congregação, que é Jesus Cristo. Ali tem salvação. E é para lá que todos nós vamos, né? Identifique-se com Jesus. Não tenha vergonha, jamais tenha medo de identificar-se com Jesus. Se essa identificação com Cristo trouxer desconfortos ou problemas, não importa, né? Não se preocupe. O Senhor já nos avisou, né? Se perseguiram o Mestre, perseguirão a vocês também. Saia e vá a Jesus Cristo. Hoje é para nós essa mesma ideia, né? Então é significativo, né, irmãos? Fechando esse parênteses em relação a Jesus, né? É um momento de consagração. Se a sua vida, né, está em pecado, ou se nós estamos nos afastando do Senhor de alguma maneira, nós precisamos ir ativamente, né, caminhar até a tenda da congregação e nos consagrar ao Senhor, através de Jesus Cristo. Hoje nós sabemos disso, né? É através do Filho. Por isso a relação, né, com Hebreus, né? Vamos continuar o nosso texto, versículo 8. Se voltem lá para Êxodo, né? Versículo 8 vai mostrar agora algo mais para nós, né? Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Se você estivesse lá, né? Imagina você tendo uma tenda, né? Onde as pessoas habitavam, é a sua casa, né? E você vê ali as pessoas indo naquele lugar de oração para interceder, né? E aí você vê Moisés indo, é o líder, né? Aquele a quem Deus chamou. E aí então você então se levanta, né? Se ergue, fica em pé à porta da sua tenda. Observa Moisés entrar na tenda na presença de Deus, e aí você vê que Deus está falando com ele. Por que você sabe que Deus está falando com Moisés? Porque eles viam a coluna de nuvem descer sobre a tenda. E esse era um sinal visível da presença de Deus. Né? Deus estava com eles. Então eles percebiam que o Senhor estava ali. Percebiam que naquele lugar o Senhor estava. E vejam que eles tinham a perspectiva de que Deus não estaria mais com eles, porque eles pecaram. E o Senhor tinha dito, olha, eu não vou mais com vocês. Mas na tenda da congregação o Senhor estava.
Então, eles tinham essa percepção. E sabiam que o Senhor falava com Moisés. Então, eles se levantavam e adoravam, né? É a atitude do povo. É a atitude correta, né? Adorar o Senhor nesse momento. Se levantavam e adoravam. O Senhor falava com Moisés. E qual a ideia aqui? De que o Senhor está lá na tenda, Moisés está falando com ele, e a perspectiva do povo é: Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus está voltando, Deus está agindo. Lá a nuvem desceu, né? Há uma esperança, uma percepção da presença de Deus. Deus vai ouvir a Moisés e vai voltar para o nosso meio. Essa é a perspectiva correta, né? A coluna voltou. O Senhor, então, está encorajando o povo, dizendo: olha, percebam, eu estou voltando. Né? A coluna tinha sumido, mas agora voltou. Isso os encheu de esperança. É interessante, né, que todos nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Né? Se o Senhor por algum motivo a gente está longe do Senhor, ou a igreja peca, ou alguma coisa não está corretamente como a gente deve imaginar, a gente deve ir para a reunião de oração, deve orar em casa, cheio de esperança. Porque é assim que a gente ora, né? Com fé, com esperança de que o Senhor vai voltar e vai estar com eles. Veja que a grande questão do povo de Israel é: o Senhor tem que ir conosco. Esse é o ponto, né? O ponto básico desse momento aqui no meio do povo de Israel. Versículo 11. Falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Isso aí daria para fazer mais uma pregação aqui, né? Moisés falava, né, com o Senhor, aliás, o Senhor falava com Moisés face a face, como seu amigo. O povo sabia que Deus estava falando com Moisés, né? Isso reforça aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, né? E alguns irmãos já falaram, né? Moisés é um tipo de Cristo, né? Ele representa ao Senhor Jesus Cristo. Quem fala com Deus face a face? O Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu estou lá intercedendo por vocês face a face com o Pai. Né? Moisés, então, aqui é um tipo de Cristo, um representante, né? Ele é uma pessoa muito singular, Moisés, né? Todo o Velho Testamento. Vejam que vou ler para vocês, Deuteronômio 34:10 diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. É interessante que o texto fala que jamais se levantou algum como Moisés em Israel. Alguém que fala com Deus face a face. Mas o próprio, né, vai dizer: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés dizendo, né? Aí ele ouvirás, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Esse, né, é o verdadeiro profeta. Né? Ele vem depois, semelhante a Moisés, e os judeus esperavam, né, esse profeta que viria semelhante a Moisés, com quem Deus fala face a face. É interessante todas essas coisas, né? Por fim, Moisés voltava para o povo, deixava lá, né, o Josué, ficava na tenda, né? Josué voltava para o meio do povo e Josué ficava cuidando da tenda. A tenda permanecia aberta, né? Todo aquele que buscava o Senhor ia lá. Esse é o contexto, irmãos, né? Esse é o nosso contexto. Eu queria só fazer algumas aplicações rapidamente para nós, né? E eu acho que vocês percebem, né, que o caminho, né, que cada um de nós deve tomar é semelhante a esse, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que não tem como nós vivermos a nossa vida cristã sem a presença de Deus. Da mesma forma como Moisés percebeu, né? Como que eu vou levar esse povo por meio do deserto e lutar as lutas do Senhor e combater contra os amonitas, os gaditas e assim por diante, tantos itas, né?
como que nós vamos fazer isso sem a presença do Senhor? Então Moisés percebeu que não dá. Por isso que ele foi buscar o Senhor. Nós devemos perceber a mesma coisa. Como nós, como pessoa, qualquer um de nós que perceba que estamos longe do Senhor, que Deus não está conosco, porque nós não estamos agindo como o Senhor quer, que entenda que pecou, que precisa de Deus, novamente, deve seguir esse caminho. Buscar a Deus em santificação e em oração. Não tem como você lutar a luta da vida cristã sozinho. Você já perdeu, não há a menor chance. Há inimigos, alguns sabem que eu já penso nisso, fazer uma série, talvez eu faça, não prometo aqui, sobre os inimigos da alma humana, da alma do homem, são muitos inimigos. E nós temos muitos inimigos. E sozinhos nós não temos muitas chances. Nem sozinhos no sentido até de igreja, nós precisamos dos irmãos. Da mesma forma, essa palavra de que nós temos que lutar contra os inimigos de Deus sem a presença de Deus vale para qualquer igreja. A igreja só vai se tornar vencedora em Deus, fazendo a vontade de Deus, se Deus for com ela. Se não for com ela, ela está sozinha. E sozinha, ela não tem muita chance. Nós estamos numa luta espiritual. Todos nós, como igreja, lutamos espiritualmente. E nós queremos enfrentar os poderes do inimigo, os poderes do mal que estão aí e os nossos próprios males internos de cada um de nós. E nós precisamos que o Senhor vá conosco. Se nós não temos essa perspectiva, é melhor parar e ir para a tenda da congregação. É para lá que deve-se buscar a presença do Senhor. Deve esperar que Deus venha conosco. Em nossas atividades, em nossas obras, devemos ter sempre essa percepção, Deus está conosco. E aí as coisas podem funcionar bem. Então a primeira aplicação é essa. A segunda aplicação que eu queria falar para vocês, irmãos, é a enorme importância que esse trecho de Êxodo, todo ele, mas aqui também, dá a oração, buscar o Senhor com fé, com confiança. Vejam que aquelas pessoas que saíram do meio do arraial para ir até lá, a tenda da congregação, precisavam manifestar fé. É preciso ter fé para você ir para o seu quarto, de 4 paredes, e orar ao Senhor. É preciso. Não há como você orar sem fé. Então você precisa demonstrar essa fé. E você demonstra a fé justamente no meio dos problemas, justamente no meio das situações difíceis. Por isso, buscando a Deus em tempos de dificuldade, quando as coisas não vão bem, é aí que eu preciso orar, é aí que eu preciso buscar o Senhor. Buscar o Senhor por causa do Senhor, por causa da glória do Senhor, por causa da presença do Senhor, não porque as coisas não estão tão bem para mim. É claro, se o Senhor nos abençoa com bênçãos também nesse sentido. Mas o principal aqui é buscar o Senhor por causa dele. Faz somente pela fé. Esses homens ali estavam esperando em Deus. Não é verdade? Se você olha para Moisés, eu penso assim, Moisés está esperando em Deus. Ele vai para aquela tenda porque ele quer que Deus o atenda. Isso é fé. Fé é confiança. Fé é esperar que Deus faça. Vai além da nossa ação, Alguns podiam dizer, Deus não está fazendo nada. Moisés vai na tenda e volta, e vai e volta. Aqueles homens, Deus não está fazendo nada. Não é verdade, Eles estão fazendo tudo o que é necessário. É o contrário, Esperam, confiam, buscam a Deus. Então fazem isso com fé. E como eu falei antes, a oração talvez seja a disciplina espiritual que mais nos exige a fé, Porque é difícil para a gente orar, principalmente no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Precisamos orar, Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, isso é uma característica também que a gente pode aprender aqui. A enorme importância da oração e da fé e da confiança em Deus em momentos difíceis. É ali que nós vamos receber do Senhor. E a outra que eu falei, não há como lutar a vida cristã sem Deus presente. Não tem como. E eles entenderam isso. Então, se nós pudermos lembrar
nas nossas semanas aqui de alguma coisa, lembre da figura de Moisés, da tenda da congregação, do lugar da oração, as pessoas saindo para buscar o Senhor, a coluna de nuvem descendo, e a expectativa e a esperança que eles tinham de Deus pode sim retornar ao meio do povo. Precisamos lembrar, né, que a igreja foi originalmente chamada de casa de oração. É ali que as pessoas... É ali que as pessoas buscam a Deus, né? Elas oram por si mesmas e oram pela igreja, né? Por suas necessidades. O foco é Deus, né? É isso que significa isso. E nós não devemos transformar, né, as nossas orações em tradições, em coisas rituais, mas um formalismo religioso, como vimos em Mateus 6, né? Mas devemos fazer isso com fé e com abertura, né? Lembre, né? Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não devem agir como os hipócritas, precisam ter sinceridade e fé. Todos podem orar. Ninguém é impedido de ir à tenda da congregação, não é verdade? Todos podem. Qualquer um que queira buscar ao Senhor hoje está aberto o caminho, que é Cristo, que é Jesus. Creia nele, vá a ele, fale com ele. Não está fechado isso para ninguém, né? E tenha certeza de que todos aqueles que o buscam o encontram. E aquilo que você bate se abre. Ainda que demore anos, dias, meses, certamente Deus fará a sua obra na sua vida e na vida da nossa igreja e de todas as igrejas do Senhor, se nós o buscarmos como Ele quer. Vamos orar ao Senhor? Senhor, te agradecemos por esse momento, te pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nós podemos abrir livremente aqui. Te agradecemos porque nós a temos e pedimos, Senhor, que tu possas falar o coração de cada um de nós. Durante essa semana, durante os nossos dias, lembrando que nós dependemos exclusivamente, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, para que possamos viver, Senhor, vidas cristãs dignas deste nome, Senhor, dignas de sermos chamados teus filhos. Perdoa-nos naquilo que pecamos contra o Senhor, contra pessoas, contra outras, contra igrejas. Como igreja também te pedimos, Senhor, se erramos em alguma coisa, que o Senhor esteja nos corrigindo e nos colocando sempre no teu caminho. E te pedimos agora, Senhor, que tu possas abençoar grandemente o batismo que teremos em seguida, que ali, Senhor, possamos testemunhar com alegria que esses irmãos também dedicam suas vidas a Ti, também querem Te servir, e que nós sejamos estimulados, Senhor, por esse batismo, para que nós possamos lembrar de quem somos e a quem pertencemos, e que nossa vida depende somente de Ti. Nós pedimos Tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém.